Olá, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês que esteja acompanhando essa mensagem. Eu quero deixar para reflexão, de todos, principalmente daqueles que estão caminhando, que estão servindo, que decidiram em suas vidas, fizeram uma escolha de servir a Cristo. Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 13. Esse capítulo ele nos revela a importância daqueles que buscam a Deus, que têm uma vida com Deus, a importância em conhecer a palavra, em seguir fielmente os princípios que Deus nos deixou, que Deus nos orienta, para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida. A cada passo que nós damos, é necessário que nós colocamos e priorizamos as vontades de Cristo em nossas vidas. Porque a Bíblia nos diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. No capítulo 13, ele vai narrar a história de quando Davi ele passa a reinar. A arca ela está esquecida. Quando os israelitas perderam a guerra, os filhos de Eli vão para a guerra, eles perdem a arca, os filisteus passam a ter o domínio. E conhecemos que eles perderam a guerra porque eles não tinham uma vida com Deus, eles estavam em total desobediência. Eram sacerdotes, porém não tinham temor a Deus, eles pecavam dentro do próprio templo, as ofertas que eram trazidas, os sacrifícios que eram trazidos, eles tiravam disso e se prostituíam com as mulheres ali no templo. E eles achavam que seria a arca que daria vitória para eles, só que a arca ela simboliza a presença de Cristo. E para nós termos a presença de Cristo, é preciso que nós tenhamos uma vida em santidade. Essa vida em santidade não significa que nós somos 100% perfeitos, que nós somos isentos de erros e de falhas. Essa vida em santidade é nós buscarmos agradarmos ao Senhor e quando nós percebemos que estamos fora dessa vontade, nós buscamos em Deus o fortalecimento da nossa vida espiritual para que nós conseguimos abandoná-las, que nós conseguimos redimir perante a Cristo. Aqueles que têm vidas errantes, aqueles que por algum motivo não conseguem renunciar a algo, Isso é comum na vida do cristão porque nós estamos aqui em um processo de santificação. Nós só seremos santificados quando Cristo vier em nuvens arrebatar a sua igreja. Então ali sim nós teremos um corpo transformados, glorificados e seremos santos. Enquanto isso não acontece, nós estamos buscando a santificação. O que isso quer dizer? Vamos errar? Sim. Vamos pecar? Sim. Porque até a própria Bíblia diz que aquele que disser que não peca, ele já está pecando. O segredo está em errarmos, termos consciência deste erro, não fazer, sabendo já que, não, eu vou errar, vou agir de forma incorreta, mas o Senhor vai me perdoar. Não é dessa forma. Existem pessoas que lutam constantemente contra vícios, contra adultério, contra fornicação, contra bebida, contra outras coisas mais. E às vezes têm dificuldades para poder se libertar, mentiras e outras coisas mais, intrigas, dissensões. Sempre o ser humano vai ter algo para que ele tenha que lutar para vencer essas barreiras. E nós só conseguimos vencê-las se nós buscarmos em Cristo esta fortaleza, se nós buscarmos em Cristo o revestimento espiritual, se nós reconhecer que nós somos pobres de espírito, que nada conseguimos sem a orientação de Cristo, sem Ele estar nas nossas vidas nos fortalecendo, e Ele então vai agir ao nosso favor. O que acontece nesse capítulo 13, Davi então vai pegar a arca, que foi abandonada há mais de 70 anos. Esta arca não tem um local ainda para poder ficar. Depois que os filisteus vencem a guerra, porque os filhos de Eli estavam em pecado, o Senhor permite que os filisteus vencem essa guerra. Os filisteus vão levar essa arca. E nós conhecemos a história que ali, quando eles estão com a arca, eles são acometidos por várias enfermidades, até que eles reconhecem que essas enfermidades é devido à arca da aliança. Essa arca simboliza a presença do Senhor. E como estava em um local errado, eles estavam sendo punidos, por essa desobediência, por estar ali com algo que não os pertencia. E essa arca, ela tinha princípios, ela tinha forma de ser carregada, tinha forma para ser mantida, não era qualquer pessoa que podia carregar, não podia, na verdade, tocar nesta arca, porque a arca ela tinha algumas argolas nos cantos, era colocada uma vara e era carregada sobre os lombos dos levitas. Não era qualquer um que podia carregar a arca e nem tampouco poderia tocar nesta arca. E
Davi, ele vai juntar então os seus homens. O primeiro erro de Davi que nós vemos no capítulo 13, no versículo 1, ele diz que Davi vai consultar os capitões de 1000, os 100, todos os príncipes, para saber se para poder trazer esta arca, e ele em nenhum momento ele vai buscar do Senhor a orientação, e esses homens, eles vão decidir lá no versículo 3, a trazer a arca de Deus. Parece ser uma boa opção, né? Parece ser algo bom, mas nem tudo aquilo que parece que é bom para nós fazermos, se nós não tivermos a direção do Senhor, se nós não consultarmos a Deus para sabermos se é o momento que Ele deseja para a atuação, se é o momento que Ele deseja para que nós exercemos tal coisa, nós podemos estar em perigo, colocando outras vidas em perigos. Era algo bom, a intenção de Davi era boa, sim, trazer a arca de volta para Jerusalém, porém ele não consultou ao Senhor, e mostra-se, né, logo em seguinte, né, esse é o primeiro erro, que ele não consulta a Deus. Os anciãos ele vai decidir para trazer a arca, então eles vão se juntar. No versículo 4 diz que toda a congregação concordou que assim fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Pareceu justo aos olhos de todo o povo. O que parece ser justo para mim, para uma congregação, para uma nação, nós temos que saber se isso também é justo para Deus. Isso é o momento para que Deus possa, né, também estar direcionando nessa atitude. E então Davi vai ouvir os seus anciãos, eles vão concordar em trazer essa arca para Jerusalém, e ali Davi vai reunir todo Israel, inclusive os levitas, sacerdotes, para poder buscar esta arca. E quando eles vão trazer esta arca, eles vão construir um novo carro, um carro de boi, né, para poder trazer essa arca de volta para Jerusalém. E quando eles trazem esta arca, a Bíblia diz lá no capítulo 13, versículo 7, que eles vão pôr a arca do Senhor num carro novo e levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aô guiava o carro, né, guiava Uzá e Aiô. Sendo que Uzá, quando está no carro, os bois vão tropeçar, a arca vai dar uma impressão de que vai cair, e ele apressadamente ele vai agarrar essa arca, e por causa desse erro, Uzá vai perder a sua vida. Primeira coisa, nós vimos lá no início, Davi parecia não conhecer os estatutos, parecia não conhecer a palavra, porque ele já age de forma errada, já não consultando ao Senhor. E segundo, porque essa arca ela não poderia ser trazida, né, em cima de carros. Essa arca deveria ser trazida por levitas, os levitas estavam ali presentes. Ou seja, quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós corremos sério risco de estarmos andando erradamente, erroneamente, e essas atitudes de formas erradas nos trazem grandes consequências, porque Uzá morre. A palavra de Deus estava sendo violada, existia uma ordem que essa arca tinha que ser conduzida através dos levitas e não através de outras pessoas, muito menos ser transportada em carro. Talvez falar, mas quando os filisteus devolvem a arca, que eles é cometido por aquelas úlceras, eles devolvem essa arca e eles colocam em um carro, só que os filisteus eram ímpios, eles não conheciam a palavra do Senhor. Davi ele tinha a obrigação de conhecer, porque quando nós lemos a palavra, né, é ordenada que o rei ele faça para si uma cópia da palavra e que ele examine essa palavra, que ele tenha conhecimento desses estatutos, para que ele venha ser guiado e guiar o povo através dos estatutos prescritos por Deus. E mostra que Davi não conhecia. E aí está o nosso grande erro. Nós que servimos ao Senhor, nós devemos ter domínio da palavra, nós devemos conhecer toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, para que nós possamos saber como proceder. Porque na Bíblia nós encontramos orientações para todas as áreas, para todos os momentos, né, que nós precisamos, para todas as decisões que nós precisamos. A Bíblia ela nos orienta como agir, o que fazer e como fazer. Então, por falta de conhecimento, né, Davi vai ter uma atitude errada, o seu amigo vai pagar com a própria vida por essa atitude errada, porque a palavra estava sendo violada. Uzá vai tocar na arca e não era permitido o tocar na arca. E aí, quando isso acontece, né, a Bíblia diz que Davi ele vai ficar triste devido ao que aconteceu com o seu amigo que acabou lhe perdendo a vida. Davi vai deixar esta arca para trás. E mais um erro. É quando nós decidimos deixarmos a presença do Senhor para trás e cuidar de nossas prioridades, porque a arca ela simboliza a presença de Deus. E Davi vai deixar a arca. E aí a arca vai ficar por 3 meses. A Bíblia diz
que vai ficar na casa, na família de Obed-edom, está lá no versículo 14, por 3 meses. E o Senhor vai abençoar a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Isso simboliza que Obed-edom sabia exatamente o significado dessa arca, que ele tornou a sua casa um santuário. E quando nós tornamos o nosso lar um santuário de adoração a Cristo, milagres acontecem, cura acontece, renovação para as nossas vidas acontece, né? O nosso lar ele se transforma em um ambiente espiritual, onde as bênçãos do Senhor estão sobre nossas vidas, sobre as vidas dos nossos que estão ali presentes. A bênção do Senhor nos alcança porque a presença dele está dentro da nossa casa. Algo que Davi deveria ter feito, né? Conhecido a palavra e assim carregado a arca como o Senhor manda que ela fosse carregada, para que eles pudessem estar também usufruindo da bênção do Senhor, das bênçãos do Senhor. Porque nós vimos que em todos os momentos, onde a arca estava presente, o povo era vitorioso, o povo tinha bênção sobre suas vidas, o inimigo era vencido. Isso é a presença de Deus que nos faz, que nos dá essa condição de vencermos no dia a dia. E Davi deixou a arca para trás durante esses 3 meses. Enquanto isso, Obed-edom estava usufruindo das bênçãos do Senhor. E assim, né, essa palavra nos deixa claro que se nós quisermos vencermos, se nós quisermos fazermos a diferença, se nós quisermos ter essa presença sobre nossas vidas, termos a glória de Deus refletida em nós e recebermos dele as bênçãos espirituais, é necessário que a presença dele esteja conosco. Só que para a presença dele estar conosco, não podemos andar de qualquer jeito, de qualquer forma, porque nós vimos que a atitude de Davi parecia ser boa em trazer a arca, porém a Bíblia tinha orientações, a palavra tinha orientações de como trazer, de como carregar essa arca, e Davi não conhecia ou não cumpriu, né, com os estatutos do Senhor, e essa atitude teve consequências seríssimas. Então isso nos leva a crer que aquilo que nós fazemos, né, fora da direção do Senhor pode ter graves consequências para as nossas vidas. E como é que eu vou saber que eu estou na direção? A Bíblia diz que nós erramos porque nós não conhecemos a palavra. E nós temos essa obrigação de conhecermos a palavra. Assim como um médico que ele estuda vários e vários anos para poder dominar a sua profissão e saber cuidar de um paciente, assim nós como crentes, nós devemos examinar toda a palavra, termos conhecimento dela, para que nós possamos aplicar em nossas vidas e ajudar outras pessoas que também necessitam, porque essa palavra não é restrita apenas a nós. O Senhor Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai e ensinai. Então nós temos a obrigação de pregar e de ensinar essa palavra, porque ela é a única que transforma, ela é a única que nos dá a vida eterna, ela é a única que cura, é a única que sara. E assim nós temos que proceder, né, que nós possamos termos esses exemplos e aprender que atitudes nobres nem sempre tem a direção de Deus. É preciso que, por mais boas que sejam nossas intenções, nós precisamos consultar se é o momento de Deus, se é o tempo de Deus para as nossas vidas, se é a vontade dele que seja feita naquele instante, e que nós possamos ter esse discernimento, né, que as nossas vidas estão na direção dele. Então quem nos direciona em todos os instantes é Deus, e essa direção nós obtém através da palavra. Nem sempre é preciso eu esperar que ele fale aos meus ouvidos o que eu devo fazer, porque a palavra dele me orienta como fazer. Assim como Davi não precisava ouvir o Senhor dizer: Davi, leva os levitas, a arca tem que ser trazida sobre os lombos dele, porque na palavra já tinha todas as instruções de como a arca deveria ser carregada. Se ele tivesse conhecimento de como isso seria feito, ele não teria errado, o seu amigo não teria perdido a vida. Então, que nós possamos analisar todas as nossas atitudes, aquilo que o Senhor quer para nós e não o que nós queremos para as nossas vidas, porque a vontade dele é perfeita e é agradável para nós, né? Que nós possamos meditar nesta palavra e sabermos que as nossas vidas, que nós, né, somos completamente dependentes do Senhor. A nossa vida pertence a Ele e tudo está na direção dEle, e é o querer dEle e a vontade dEle que deve ser feita em nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar hoje e sempre.